Boa noite, gente. Graça e paz. Deus abençoe vocês. Bom, mais uma live e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série dos Salmos 23, né? Hoje é o terceiro versículo e serão apenas 23 minutos de live, tá? Salmo 23, apenas 23 minutos de live. Você vai separar esse tempinho para edificar a sua vida, para você começar a semana bem. Nada melhor que começar uma semana com a palavra de Deus à frente de tudo, não é verdade? Então, você vai dedicar agora 23 minutos do seu domingo aqui para você se edificar, para você ouvir uma palavra de força, de encorajamento, certamente palavra que vai direcionar a sua vida, tá bom? Bom, eu queria ler o seu boa noite aqui, né? Quem me acompanha, eu sei que entra e sai gente aqui, mas você que está aqui comigo, me fale por gentileza de onde você me assiste, a sua cidade, seu país. A Daiane Fernandes, boa noite, Daiane, Deus te abençoe. Faça como a Daiane, ó, ela colocou aqui boa noite, quero ler o seu boa noite também, coloca aqui, por favor. Enquanto isso, deixa a plataforma avisar os nossos seguidores que estamos aqui ao vivo, embora eu não estou avisando o horário dessa live, porque às vezes eu faço 8, às vezes faço 8h30, então eu prefiro não avisar, eu prefiro chegar aqui de surpresa mesmo e começar a live. Sou de Betim, Renato, boa noite, Renato, Deus te abençoe, meu querido. Betim, cidade maravilhosa, morei 2 anos em Betim com a minha família. Dodi não era nem nascida ainda. Aliás, Bruna ficou grávida e a gente estava em Betim, isso mesmo. Brasília, Daiane? Ah, que bacana, Deus te abençoe. Campos, Daniel, boa noite, Deus te abençoe. Quem mais, hein? Marilda Guimarães, boa noite. Tubarão, Santa Catarina, legal, Deus te abençoe. Tenho uma vontade enorme de conhecer Santa Catarina, não conheço. Mas, pelas fotos, pelas pessoas que já visitaram, falam muito bem, né? Angélica e Maico. Ô Maico, tá em Portugal, meu querido? Deus te abençoe. Sucesso para vocês aí, viu? Você e a sua esposa. Renato, lembro de você aqui em Betim. Sim. Pelo nome assim, Renato, fica difícil. Ainda mais do que no seu perfil não tem a foto aqui, mas obrigado pelo carinho, meu amigo. Tipizipi, no seu nome. Belo Horizonte, abraço, pessoal. Belo Horizonte, terra natal, cidade boa demais. Cida Guedes, boa noite. Irmão Babalu, é isso mesmo? Irmão Babalu, boa noite, pastor Joel, paz, Senhor. Peço oração por minha família, sou de Grossos, Rio Grande do Norte. Pode deixar, conte com as minhas orações no finalzinho, o meu amigo. Nós vamos orar para todo mundo, tá? No finalzinho. Quem mais, gente? Quem mais assiste a gente aí? Fala a sua cidade, seu bairro aí, ou cidade, bairro também, né? Se for um bairro de Belo Horizonte ou até mesmo São Paulo, onde eu morei muito tempo, né? Escreva aqui seu país, sua cidade, seu estado, de onde você nos assiste. Gente, vou pedir uma coisa para vocês, antes de nós iniciarmos aqui o conteúdo, né? Que maravilhoso. Peço que vocês compartilhem com seus contatos e amigos. Rê Basílio, boa noite. Sou de Patos de Minas, Minas Gerais. Grande abraço. Deus te abençoe. Patos de Minas. Acho que é Triângulo Mineiro, se não me engano, né? Não sei. Eu acho. Paulo Ricardo, boa noite. Lembro do senhor aqui em Pernambuco. Pernambuco, estado maravilhoso. Nordeste, daqueles, né? Recife. Sim. Recife é maravilhoso. O Nordeste, vou te falar uma coisa, quem não visitou ainda o Nordeste pode visitar. Se você quer um lugar bom para você visitar, para você passear com sua família, o Nordeste, maravilhoso. Eu tenho saudade aí de Recife, do cuscuz, né, o recheado, né, aquele que vem com carne de charque, aquele que vem saboroso, é demais aí. A tapioca também, a culinária aí do Nordeste é demais. Dona Eliesa, boa noite, graças a Deus. Dona Eliesa de Franca, bacana. JP, Contagem, um abraço, morei em Contagem também. Só a cidade que eu morei, hein, gente, bacana demais. Aí. Carlos Júnior, fala Carlos, como é que você tá, meu amigo, tudo bem? Deus te abençoe. Bom, pessoal, são 18 horas e 50 minutos para mim aqui, estou em Nova York, no horário de inverno, 2 horas a menos aí do Brasil, aí para vocês já são
8h50. Por isso que eu vou fazer 23 minutinhos aqui com vocês bem rapidinho, uma palavra maravilhosa, bem objetiva mesmo, só para edificar a sua vida. E nós estamos na série do Salmo 23, tá? E hoje nós estamos no 3º versículo, gente. Cada domingo eu estou fazendo um versículo só. São 6 versículos, mas por domingo eu estou fazendo apenas um. A mão de vaca com cuscuz, pastor, muito bom. A mão de vaca com cuscuz. Ah, sim. Você fala da comida, né? A comida do Nordeste é maravilhosa. Culinária, eu amo a comida do Nordeste. Gosto muito. Povo maravilhoso, povo receptivo, povo acolhedor. As pessoas bem alegres, sabe? É muito bacana. Tenho saudades do Nordeste. Pretendo um dia visitar. Bom, vamos lá. Já deu tempinho, já deu um tempinho. Bom, gente, Salmo 23, verso 3. Queria que você agora, eu sei que você está aí no seu celular, domingão, né? Trabalhou a semana toda, agora você está aí deitado de repente, né? Porque você tem que descansar, isso mesmo. Trabalhou a semana toda, está em casa. Sei que você estava aí, de repente, na sua timeline aí, passando o dedo e viu ao vivo e resolveu entrar e coloquei que mencionei você, ele mencionou o meu nome e resolveu entrar, mas nada por acaso. Então você vai separar 23 minutinhos agora do seu domingo para a sua... Eu não vou dizer nem para a semana, viu, gente? É uma palavra para a vida inteira. Isso aqui é para a vida inteira, ok? Então fica aqui comigo. Segura aí, eu sei que tem coisas agora na TV, né? Às vezes você quer assistir um programa especial, agora com a sua família e tal, mas segura 23 minutinhos, daqui a pouquinho você vai lá e não vai atrapalhar o seu domingo, pelo contrário, vai abençoar a sua vida. Gente, como eu já havia mencionado com vocês aqui, o Salmo 23 é um salmo belíssimo, as pessoas... sabem muito sobre esse salmo, conhecem muito o salmo, melhor dizendo, né? Muitos já até decoraram aí o Salmo 23. Só que a gente precisa buscar profundamente o que tem dentro desse salmo, né? Já que é um salmo muito mencionado, um salmo bonito, onde a gente tem ali as palavras de Davi, né? Para Deus. A gente vê ali o papel de Jesus cuidando das suas ovelhas, né? A gente vê no Salmo 23, João 10, onde Jesus fala do bom pastor, que ele é o bom pastor. Então, se você pegar o Salmo 23 e colocar do lado de João 10, você vai ter muita semelhança ali. E a ideia do Salmo 23 é exatamente mostrar o amor de Cristo, o amor de Jesus, o seu cuidado, mostrar o que pode acontecer na vida do cristão. Por isso Davi começa o salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, eu posso passar por tudo, mas o que mais importa é que o Senhor é o meu pastor. Então, independente se eu vou estar nos pastos verdejantes, independente se eu vou estar no vale da sombra da morte, o que mais importa é que o Senhor é o meu pastor. Então, essa é a ideia do salmo, essa é a ideia central do salmo, passar essa mensagem, ok? Mas eu não vou entrar, porque eu já expliquei isso aqui 3 vezes, né? Na verdade, eu já fiz 3 lives sobre o Salmo 23. A primeira foi um resumão, a segunda foi o primeiro versículo, a terceira foi o segundo versículo e hoje a quarta, o terceiro versículo. E eu quero ler com vocês, Salmo 23, verso 3. Comecei, era 18, aqui para mim, estou olhando no relógio aqui, 18h52, 8h52 aí. Então, quando for, me ajuda aí, gente, quando for 23 minutos, 8, 18, 19, quando for 9h13 eu termino. 9h13. Isso mesmo, se eu não errei na conta aqui, acho que é isso mesmo. 9h13 eu termino. Não, 9h13 não. Errei na conta sim. Quando for 12, 9h12 deu 20 minutos. 9h15. 9h15 eu encerro. Tá? 9h15. Diz assim: refrigera minha alma,
guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Davi lhe diz, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então a gente tem aqui, gente, duas coisas. O refrigério para a alma, que só Jesus pode dar, só Ele pode dar. No entanto, lá em Mateus 11, no verso 29, quando Jesus ele faz o convite da graça, ele chama os cansados, os sobrecarregados, ele diz assim, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e achareis descanso para a vossa alma. Então a gente tem exatamente aqui, nesse refrigério da alma, o que nós podemos encontrar somente em Jesus. Só Ele pode refrigerar a nossa alma, só Ele pode trazer para a gente alívio, só Ele pode trazer para a gente descanso. Até na última live sobre o Salmo 23 eu falei sobre descanso, né? Que descanso não é ausência de problema não, gente. Descansar em Jesus é você passar por muitas dificuldades, você enfrentar muitos problemas, mas em paz nele. Porque nele nós temos descanso, nele nós podemos descansar, né? Verdadeiramente. Então, aqui Davi ele fala, refrigera a minha alma, ou seja, traz o refrigério que eu preciso, Senhor. Traz o descanso que eu preciso, Senhor. E aí ele diz assim, olha que legal, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Guia-me, né? Lembra do pastor e as ovelhas? Que o pastor ele vai conduzindo as ovelhas, né? Ele vai guiando as ovelhas. As ovelhas elas não se guiam, né? Elas não caminham sozinhas. Elas precisam de um guia, elas precisam do pastor. Então Davi aqui, no Salmo, ele se coloca como ovelha, né? E Cristo e Deus como pastor. Então ele fala, guia-me, me conduza. Mas para onde? Para onde o Senhor vai me guiar? Aí ele fala, guia-me pelas veredas da justiça. Então, gente, para ser mais objetivo com vocês aqui, existem dois caminhos. O caminho da justiça e o caminho da injustiça. Existe o caminho certo e o caminho errado. Não há dificuldade para entender isso, né? Certo e errado. Quando somos conduzidos por Jesus, pelo seu Espírito, sempre, Jesus vai nos conduzir pelo caminho da justiça. O que é o caminho da justiça? O caminho da retidão, o caminho daquilo que é correto, o caminho daquilo que é certo. Eu tenho feito todas as terças-feiras, inclusive quem quiser, eu vou até deixar aqui, me lembrei aqui, ó. Quem quiser participar, tá? Só me chamar no privado aqui no direct, ou se não, vocês podem entrar em contato através do WhatsApp. Esse número aqui, eu vou deixar fixado aqui. Toda terça-feira eu estou fazendo uma aula, eu chamo aula de discípulos, de 8h30 até as 9h20, 50 minutos só, para quem quer saber, para quem quer aprender mais sobre a Bíblia. E aí a gente está agora falando sobre o batismo no Espírito Santo, gente. E eu recebi uma pergunta do Júnior. Eu até compartilhei a pergunta dele porque ele colocou no grupo, né? Então eu aproveitei que ele colocou no grupo e a gente respondeu a dúvida dele na aula. Ele falava exatamente sobre isso, pastor, mas somos tão falhos, somos tão pecadores, o Espírito Santo é tão puro. E sabe porque então ele permite a gente fazer as coisas erradas, tal? Mas a pergunta dele foi bem mais elaborada. Eu estou resumindo para vocês aqui. E eu disse exatamente o seguinte: Deus não nos tira a nossa escolha. A gente tem o direito de escolha, tá? A gente tem livre agência, tá? Não livre arbítrio, livre agência. Porque uma outra coisa, livre arbítrio, eu já até fiz uma live falando sobre isso, que Adão e Eva tinham, né? Nós não temos, nós temos livre agência, nós temos escolhas. Então Deus não nos tira a livre agência, Deus não nos tira o direito de escolha. Então a gente pode escolher o certo ou o errado, é nossa escolha, certo? Só que em nós, o Espírito Santo em nós, ele sempre vai nos mostrar o caminho certo. Ele sempre vai nos levar para o caminho da justiça, as veredas da justiça. Ele sempre vai fazer isso, sempre. Só que a nossa natureza pecaminosa, falha, corrompida, a nossa natureza sempre vai querer o errado.
Por isso que a Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo diz que a carne milita, luta contra o espírito, né? O espírito quer uma coisa, a carne quer outra. Então, o espírito quer o caminho da justiça, a sua carne quer o caminho da injustiça. O Espírito Santo quer o caminho da retidão, a sua carne quer o caminho da podridão. Vamos colocar assim para você entender a grosso modo. Então, por isso que Davi pede: guia-me, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E é isso que nós temos que pedir ao Senhor todos os dias: Senhor, me conduza, Senhor, me leve, Senhor, me mostra o caminho certo, Senhor, me mostra a escolha certa, Senhor, me mostra qual a decisão certa, Senhor, eis-me aqui, por favor, me ilumine, ó Deus, me ilumine, eu preciso da tua luz. E o Espírito Santo, gente, sempre vai nos alertar. O Espírito Santo sempre vai falar pra gente assim, ó: isso é errado, isso não pertence a você, isso não é pra você. E às vezes a gente, na teimosia do coração, na arrogância do coração, na prepotência do coração, às vezes acabamos ignorando o Espírito Santo para seguir os nossos conselhos, as nossas vaidades. Por isso que Davi ele fala, né? Guia-me pelas veredas da justiça. E olha só que legal. Do mesmo modo que devemos aproveitar os passos verdejantes em nossas vidas, Davi também pede a Deus que o guie pelas veredas da justiça ou pelos caminhos da justiça. O caminho da justiça é sempre o menos percorrido. Vou repetir, ó. O caminho da justiça é sempre o menos percorrido. Por outro lado, é o único caminho certo. É sempre assim. O caminho da retidão, o caminho da justiça é sempre o menos percorrido, gente. Sempre o menos percorrido. Mas é o caminho certo. Infelizmente, hoje, a gente vê tantas coisas acontecerem, né? Você abre aí o seu celular e nas redes sociais são tantas notícias ruins, são tantos crimes que a gente vê acontecendo, né? Vi uma reportagem hoje de uma jovem que sofreu foi agredida na Índia, né? Eu estou evitando falar aqui por conta do Instagram, né? Que tem coisas que ele me bloqueia, tem certas palavras que você usar aqui pode... Mas sofreu na Índia, não sei se alguém viu essa reportagem, e foi um estupro coletivo, e que barbaridade, misericórdia. E ela gravou ao lado do marido, os dois foram sequestrados. Então você olha assim, você fala: Senhor, que coisa, a maldade está muito grande no mundo, gente. Mas é o caminho da injustiça. Então não espere nada de bom do mundo. Não espere coisas boas do mundo, não. Não espere, não. O mundo jaz no maligno. Você vai esperar a retidão do mundo. Aquele seu colega de trabalho que ainda é incrédulo, aquele que não crê em Jesus, aquele que ainda não tem o temor do Espírito Santo, você vai esperar coisas boas da parte dele? Não. Ele pode ser uma pessoa educada, respeitosa, mas com respeito à retidão, ele tem o caminho dele. Vai seguir a vida dele, vai seguir o caminho dele. Então, assim, o caminho da justiça é o menos percorrido. Só que é o caminho certo. Ô, Dona Dilene, boa noite, graças e paz, Deus abençoe. É o caminho certo. Então, nunca trilhe o caminho. O da injustiça pode parecer um caminho mais rápido, né, gente? O caminho da mentira pode ser um caminho mais rápido. Vou citar um exemplo para você aqui. Pessoa que quer ganhar dinheiro a todo jeito, né? A todo custo. Uma pessoa assim, ela está disposta a ser desonesta com qualquer um, está disposta à desonestidade, está disposta a mentir, a enganar, porque ela quer dinheiro, não está nem aí para ética, moral, não tem nada, não tem respeito nenhum, porque ela quer chegar ao dinheiro independente do caminho que ela quer chegar. Então, o caminho da injustiça pode parecer um caminho mais rápido, um caminho, eu posso dizer para você aqui, um caminho de sucesso, mas é um caminho que não é certo, Então, que Deus o conduza pelas veredas da justiça, como Davi fala no Salmo 23. Né? E esse sempre é o caminho que o Espírito Santo vai nos apontar.
o caminho da justiça, o caminho da retidão. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar o Evangelho da Graça, isso há 4 anos atrás, logo no início, quem é mais antigo nas minhas lives aqui, quem é mais antigo vai lembrar. O Maico escreveu assim: ele fala com seus escolhidos eleitos, procuramos a justiça porque ele nos escolheu. Exatamente, Maico, exatamente. Por que nós procuramos a justiça? Porque o Espírito Santo nos leva à justiça, nos mostra a justiça, né? A justiça de Cristo foi depositada em nós. Aquela troca, né? Na cruz, as nossas injustiças, ou a nossa injustiça estava sobre Cristo, e a justiça de Cristo passou para nós, uma troca, né? E por conta disso, somos levados à justiça, somos levados ao caminho da justiça. Gente, não entenda caminho de justiça, veredas da justiça, como caminho de perfeição, porque mesmo você procurando ser correto, fiel a Jesus, temente a Jesus, você vai tropeçar, você vai errar, porque você tem uma natureza pecaminosa, tá? Mas, para que você entenda, você vê que hoje em dia essa coisa de mentira, de desonestidade está demais. E quando eu comecei há 4 anos atrás pregar sobre a graça, falar do Evangelho da Graça, muitos, mas muitos duvidaram, acharam que eu estava enganando, acharam que eu estava assim, você está usando uma estratégia, só quer mais gente para depois voltar a fazer as mesmas coisas. Eu ouvi muito isso no início, porque eu saí de uma linha neopentecostal, né? E comecei a pregar o Evangelho da Graça, falar sobre a graça de Cristo. E no início foi assim, tem muita gente que não acreditou, que disse que era uma estratégia da minha parte. E a minha resposta para aquelas pessoas foi única, foi: gente, deixa o tempo mostrar para vocês. Eu acho que não adianta falar que vocês estão tendo pensamento errado com respeito a mim. Não adianta ficar aqui me justificando. Deixa o tempo mostrar. E o tempo está mostrando. Já são 4 anos pregando aqui a graça de Cristo, né? E graças a Deus, nesses 4 anos, Cristo vem nos conduzindo, vem nos moldando, né? Eu falo que hoje a minha cabeça é bem diferente de 4 anos atrás. A minha visão, a minha maneira de pensar. Eu até ontem, numa reunião com os pastores os pastores da Atos, eu falava exatamente isso com eles. Então, trilhar o caminho da injustiça para chegar, né, fazer coisas erradas, até mesmo dentro do Evangelho, distorcer o Evangelho para trazer público, né, para trazer multidão, visando o número, eu já sabia, isso eu sabia fazer. Mas graças a Deus a minha mente passou por uma metanoia. Cristo me transformou, a minha mente foi transformada e eu entendi que aquele caminho que eu trilhava não era o caminho certo, O caminho hoje que eu trilho é mais difícil, sim, muito mais difícil, porque hoje você pregar o Evangelho da Graça não é fácil, porque você está diante de uma geração que vem de muitas heresias, de muitos ensinamentos errados, principalmente as pessoas que me seguem, né, que muitos que me seguem seguiam também as minhas práticas, seguia também os meus ensinamentos. Imagine esse conflito, né? Muita gente deixou de me seguir, alguns voltaram, outros chegaram, mas eu não me importo com o número de seguidores, e Deus é testemunha disso para mim, porque eu não ganho dinheiro com rede social. A rede social não coloca dinheiro na minha mesa, não coloca. Se aumentar aqui para mim 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, para mim não faz diferença. O meu canal no YouTube não é monetizado, não nada contra quem tem canal monetizado, eu acho legal, bacana, porque o meu não é mesmo. E graças a Deus a minha fonte de renda não é as redes sociais e nem tampouco a igreja. Graças a Deus por isso hoje é a minha fonte de renda, o trabalho que eu realizo aqui em Nova York, a minha esposa realiza o trabalho dela. Então assim, para mim foi muito mais difícil trilhar esse caminho, o caminho da justiça. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho muito mais paz que eu tinha antes. Hoje eu tenho paz de verdade. Hoje a minha mente
é descansada. Hoje eu tenho uma mente descansada. Hoje eu tenho paz no meu coração pelo caminho que eu tenho trilhado, com respeito ao Evangelho, com respeito a tudo. Então, o caminho da justiça, as veredas da justiça, elas são... O caminho da justiça, ele é o menos percorrido, o mais doloroso, mas é o caminho certo. É esse caminho que a gente tem que trilhar. E continuando aqui, olha, andar pelo caminho da justiça significa agir conforme Jesus. Foi o que o Maico falou, né? Embora o Jesus histórico não existisse de maneira carnal, o Jesus espiritual é o cordeiro imolado desde a fundação do mundo, né? Aqui eu coloquei exatamente levando para os dias de Davi, que Jesus historicamente não estava ali, né? Fisicamente não estava ali com ele, só que todo o Salmo 23 aponta para Jesus, né? Então, ele nos deu, né? Em nós recebemos a justiça dele, e essa justiça nos leva ao caminho de retidão. Se hoje fazemos coisas certas, se hoje trilhamos pelo caminho da justiça, porque Cristo opera em nós, gente. Porque Cristo opera em nós, tá? A vontade dele está em nós. Por isso que eu falei, né? Sua carne quer uma coisa, o Espírito Santo, o Espírito quer outra. E aí entra o conflito, né? Carne e Espírito. Carne e Espírito. E quando atendemos a voz de Deus, quando atendemos o Espírito Santo que age em nós, que opera em nós, é aí que trilhamos o caminho certo, tá? Então, essa é a live de hoje sobre o Salmo 23, verso 3. São 9h12, faltam 3 minutinhos para encerrar a live aqui com vocês. Falei que terminaria 9h15, são 23 minutos apenas. Eu conto 23 minutos depois que eu começo o conteúdo, tá? Eu não conto os 23 minutos quando eu estou ali cumprimentando, dando boa noite, não. Quando eu começo aqui o conteúdo, certo? E aí na semana que vem, pessoal, domingo que vem, novamente, nós vamos para o 4º versículo do Salmo 23, tá? E estou preparando aí uma outra série de lives bacana. Depois dessa eu vou falar para vocês. Comentei com os pastores ontem, mas eu vou deixar para falar com vocês na semana que vem. E aproveitando aqui esse finalzinho, vou falar uma coisa para você. Por mais que tentaram de alguma maneira distorcer o evangelho para você, por mais que de repente você está aí tão assim, pastor, estou tão desanimado com respeito à igreja, às coisas de Deus, pelas coisas que me aconteceram, por mais que tudo isso aconteceu com você, existe o caminho da justiça que Cristo nos guia. Então, o homem não pode te guiar, deixa Cristo te guiar. Hoje eu tive um domingo super maravilhoso. Aqui hoje em Nova York está fazendo 18 graus. Está calor, muito calor, 18, 17 graus. E para quem estava, a temperatura semana passada estava abaixo de zero, né? -4, -5, -7. Então está muito calor aqui hoje. Então a gente aproveitou hoje, saímos um pouco, né? Normalmente domingo de manhã eu tenho um culto online aqui da Igreja Atos 2. E aí, depois do culto, eu e a minha família, a gente assiste um culto presencial aqui em Nova York, numa igreja bíblica. O culto acontece no horário de meio-dia. De meio-dia a 1h30 da tarde, né? E depois a gente saiu para almoçar, dominguinho gostoso. E depois fomos numa pracinha aqui perto, brincar de vôlei, dar uma brincada e voltar. E eu voltei para casa tem pouco tempo. Por isso que eu trazei a live. Que hoje a gente deu essa estendida no domingo aí. E assim, por que eu estou falando isso para vocês? Porque Cristo hoje nos conduz. Cristo nos conduz hoje. O que aconteceu lá atrás, página virada. Então, deixa Cristo te conduzir. Às vezes você está aí muito com a mente no que os homens fizeram na sua vida, no que as pessoas fizeram, no que aconteceu lá atrás. Não. Olhe para Cristo, deixa Cristo te conduzir. Davi diz, né? Guia-me pelas veredas da justiça. Então, que Cristo possa te conduzir todos os dias.
Gente, são 9h15, deixa eu finalizar orando. Senhor, conduza todos que estão aqui pelo teu caminho, pelo caminho da justiça. Nos guarda, nos proteja, nos livre de todos os males. Oro aqui, meu Deus, por todos que pediram oração, os que colocaram aqui nomes, que o Senhor possa atender, suprir as necessidades de cada um. E aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que o Senhor possa abrir os olhos do coração de cada uma dessas pessoas. Oro para que se convertam a Ti. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, que Jesus abençoe vocês. Um beijo no coração. A live vai ficar salva para vocês curtirem, comentarem e compartilharem. Grande abraço.